Bem-vindos e bem-vindas ao Enfrentando a Dislexia. Bem-vindos, mães, bem-vindos, pais, bem-vindos, professores. O meu nome é Caroline, eu sou disléxica, sou psicopedagoga, sou tutora para disléxicos e ensino mães em 4 semanas a entenderem os efeitos da dislexia em seu filho e ajudá-lo nas dificuldades escolares. Essa é uma live muito especial, porque nós iremos falar um pouquinho sobre a Semana da Ajuda à Mãe do Disléxico. Não sei se você está participando, sejam muito bem-vindas quem entrou agora. E essa semana é uma semana importante, porque estamos aí desvendando mistérios da dislexia, ensinando as mães a entenderem o que é os efeitos da dislexia no seu filho e mostrando o porquê o disléxico não tem aquele pensamento tradicional que o não disléxico tem. Então é uma semana muito, para mim é muita emoção eu poder compartilhar esse conteúdo, esse aprendizado que eu tenho aqui, que eu tive aqui com vocês no Brasil e poder mostrar para a mãe que ela tem uma força e um potencial enorme na vida do filho. Então vamos lá, vamos iniciar a nossa live. Nós iremos falar um pouco sobre as 3 aulas, as 2 aulas, né? Aula número 1, aula número 2. E iremos falar sobre, primeiro, como a dislexia afeta a vida escolar do seu filho e a dislexia além da leitura, os impactos na escrita, matemática e na autoestima do seu filho. Eu queria deixar 2 perguntas aqui. Se vocês quiserem começar a responder no chat, pode responder. Ou depois, no final da live, eu queria chamar uma mãe, 1, 2, quem quiser, né, para entrar aqui na live comigo. E se você estiver participando da Semana da Ajuda à Mãe do Disléxico, contar pra gente como tá sendo essa experiência, o que você aprendeu, mas principalmente se você já está colocando em prática os conteúdos, principalmente os 3 pilares que foram falados, né, ontem na segunda aula. Então vamos lá. A primeira pergunta é: eu estou te ajudando a entender a dislexia? A segunda pergunta é: qual dos 3 pilares você iniciará a colocar e a praticar na vida do seu filho para que ele seja um aluno vencedor? Então essas são as primeiras perguntas. Vamos iniciar aqui falando sobre a aula número 1. A aula número 1, eu falei sobre um tema muito complexo, um tema muito difícil, com termos difíceis. Normalmente ele tem termos bem para os profissionais, né, bem complicados, mas eu traduzi em uma linguagem bem simples, bem prática, para que você mãe, para que você professora conseguisse entender 100% da metodologia, principalmente do que eu quero passar para você, que eu quero que você entenda o cérebro do seu filho disléxico. Então, na primeira parte, nós falamos que a ABD, a Associação Brasileira de Dislexia, ela fez uma pesquisa e ali diz que de 5 a 17% da população mundial tem dislexia. Então, quer dizer, você já não se sente tão sozinha, né? Você não vai falar, poxa, mas só eu tenho dislexia? A Rezinha escreveu: sou uma estudante de neuropsicopedagogia e o seu Insta me ajuda a ampliar a visão sobre a dislexia na vida real. Obrigada, muito bom, Rezinha, que legal, fico feliz por isso. Muitos profissionais me escrevem, muitos psicopedagogos, professores, e eu fico muito honrada, né, de poder compartilhar e passar algumas experiências, conteúdos, mas acima de tudo a vida real, né? Porque quando você é disléxica, você pode passar aquilo que você sente e isso não tem preço, porque por mais que você estude, por mais que você, né, faça... Eu acabei de fazer um curso aqui na Itália sobre transtornos específicos de aprendizagem e por mais que você vivencie isso dia a dia, mas... estudando e tendo a vivência, nossa, isso faz um boom na sua cabeça e você acaba entendendo por que você pensa desse jeito, por que você estuda desse jeito, por que você não aprende o alfabeto igual a todo mundo e tem que ser diferente. Então, isso é maravilhoso. Eu descobri assim um poder, sabe? Quando você tem um poder, e esse poder eu não poderia deixar só pra mim, eu teria que compartilhar.
Então, por isso que eu tô aqui compartilhando com vocês. Nós falamos também nas aulas sobre alguns pontos específicos. E esses pontos, eu vou trazer aqui para vocês esses pontos, eu vou falar de 2. Se você ainda não viu a aula 1, corre lá depois da live, claro, né, para ver essa aula 1. Mas eu queria falar sobre processamento da linguagem. Queria trazer hoje também a distração, a disnomia. Queria trazer também a dificuldade de orientação espacial, a baixa autoestima e a dificuldade de memória de curto prazo. Esses temas, às vezes as pessoas falam, mas dislexia é só dificuldade, né, de aprendizagem. Ou se não, os professores podem falar, dislexia é a troca do P pelo B. Não, dislexia, aquele nome estranho, né? É uma pessoa meio boba. Então, assim, ninguém tem uma visão, né, certa, na verdade, qual é a dislexia. E realmente a dislexia ela é muito ampla, né? É dificuldade, sim, de leitura, de escrita e de soletração, sim. Também temos a descalculia e a desortografia, né? Dificuldade com a matemática, com os cálculos e dificuldade com a ortografia e trocas, né, de letras, erra 2 S's, não coloca espaço, pontuação, é um transtorno. Mas vai muito além do que só isso. Então vai no dia a dia, vai no esporte. A dislexia não fica só na escola, na aprendizagem. A dislexia vai embora com você para casa. Ela vai com você para o supermercado. Ela vai com você para o esporte. Ela vai para todo lado. E a dislexia ela é tão ampla quando vocês começarem a entender aqui com essas aulas que eu tô dando, que ela vai na coordenação motora, ela vai no seu falar, ela vai na coordenação motora escrevendo. Então, assim, é muito amplo. O que eu queria trazer para vocês hoje seria a disnomia. Muitas pessoas me perguntaram, o que é disnomia, Carol? O que isso tem a ver com a dislexia? E agora eu vou falar para vocês. E também o processamento da linguagem. 2 pontos muito legais, que quando eu descobri isso, eu entendi o porquê que meu filho falava coisa, porquê que ele falava, mamãe, não lembro a palavra, esqueci. Então, a disnomia é quando você, vou explicar aqui em um modo bem didático, tá? Quando você tem aquela palavra na ponta da língua, tá aqui, ó, tá aqui a palavra, mas você não consegue lembrar da palavra. O contexto tá todo aqui no seu cérebro, a história tá toda aqui no seu cérebro, mas a palavra não chega na ponta da língua. Aí o que você faz? Você fala, pega aquela coisa ali, ó, ali do outro lado. Ou senão você fala, aquele negócio que aconteceu ontem, porque você não lembra daquela palavra. Sempre é tudo conectado, gente, sempre lembrando, né, da memória a curto prazo. E o disléxico já tem essa memória a curto prazo. Então, quer dizer, a gente tem que trabalhar com a memória, fazendo exercícios. A gente tem que trabalhar com essas palavrinhas, usando vocabulário e fazendo exercícios. Exercícios fundamentais que a psicopedagoga usa, que pode ajudar muitíssimo na leitura, na escrita e nesse processo, né, da linguagem que o disléxico não tem. Uma coisa interessante, falando sobre processamento da linguagem, é esperar a criança ter o tempo dela, né? Não é o tempo de estudar, não tô falando isso. Tô falando do tempo dela para pensar. Um exemplo, vocês já viram aquele filme Como Estrelas na Terra, eu acho? Aquele filminho indiano que todo mundo vê, que fala sobre dislexia. Vocês já viram? Oi, Mônica, tudo bom, querida? Mônica dos Sábios Disléxicos. Tudo bom? Aquele vídeo, aquele filme é clássico. Se você não viu, vá ver, porque é muito fofinho, chama Como Estrelas na Terra. Elaine já viu, ok. Ele é um clássico do processamento da linguagem. Por quê? O que a professora fala? A professora chama o Eixan, né? E fala, Eixan, abra o livro na página 54, o exercício 8 e 9, 1 e 2. Lê a frase 1 e 2. Aí o Eixan olha assim, fala, quê? Não sabe nem por onde começar.
Ele até parou um minuto para processar, para, né, para tentar lembrar que página que era, mas zero. As crianças começaram a rir, aí a professora pediu para o amigo ajudar. Então, assim, esse esperar é tão interessante isso, gente, porque normalmente o disléxico, ele entende a piada depois. E uma outra coisa interessante, o disléxico, você explica uma coisa e ele processa aquilo, ele vai processar, depois de um tempo ele vai te responder. Aí ele fala, olha, sobre aquilo que você estava falando, eu pensei bem e tal. Pode ser até que ele dê uma resposta rápida, mas depois ele volta pra conversar com você a respeito daquele tema, tal. Isso é o processamento da linguagem. Tô vendo uma live, assim. Meu filho. Isso é o processamento da linguagem. Olha, tem uma pessoa que chama William, quer entrar na live. William, você tá participando da semana da ajuda à mãe do disléxico? Escreve aqui se você já viu a aula 1 e a aula 2, porque eu queria chamar uma pessoa que tivesse participado e que tivesse já entendido o conteúdo e começado a colocar em prática, né, alguma coisa da semana. Me escreve aqui se você já viu esses vídeos. Sim. Ah, ok. Então vamos lá, vou te chamar. Uma pergunta importantíssima. Peraí, vamos entrar e eu te faço a pergunta. Olá! Oi! Tudo bom? Tudo ótimo. Tô preparando o lanche das crianças aqui. Ah, ok. Como é que você tá? Da onde você fala? Eu falo de Minas Gerais. Ah, que delícia! Meu nome é Elisângeli. Elisângeli, prazer, Elisângeli. Me fala uma coisa, você viu a aula 1 e a aula 2? Vi sim. Nossa, e quando eu estava assistindo, parecia que veio na minha mente, parecia que era a vida do meu filho desde o princípio. É interessante, porque desde quando ele tinha 3 anos na creche, eu recebi um relatório, né, da professora, e ela falou assim, olha, ele é muito fujão. Ele, enquanto nós estamos em círculo com as crianças, ele não participa das atividades que a gente coloca na roda, mas ele presta atenção em tudo que está depois da roda. Volta. Uhum. Sim. Tudo. Aí ele saía, ele queria ver, né, lá tem animais, ele queria ver o coelhinho, ele queria ver o cachorrinho, ele queria ver os jabutis, ele queria lá brincar na casa da árvore, mas assim, a atividade em grupo ali, ele não fixava nela de jeito nenhum. Aí ela chamava ele de bebê fujão, com 3 aninhos. É o bebê fujão. Deus. Agora ele tem quantos anos? Não, eu fiquei com uma vergonha diante do relatório, né? Fiquei com vergonha, falei assim, meu Deus, será que meu filho tem algum problema, meu pai? Mas assim, hoje ele está com 10 anos, ele lê, eu, né, compro livros para ele ler, ele lê, ele inclusive, depois que ele lê os livros, eu peço para ele fazer uma resenha do livro para mim, né, rapidinho, ele vai e conta o resumo do livro. Não, hoje, graças a Deus, foi muito bom. Foi muito bom, assim, tudo aquilo que você ensina, eu aprendi, né, porque eu fui procurando também sobre a dislexia, vídeos, orientações, né, em vários lugares. Aí eu, né, falei com Deus, Senhor, eu vou aplicar isso tudo, eu vou ter paciência, que isso realmente é fundamental. Sim. A paciência. Sim, se a mãe falar se a mãe falar que não tem tempo para criança, eu vou te falar a verdade, você vai perder seu filho. Porque esse tempo Deus deu, realmente, a gente tem que participar com eles. Tem que estar junto. É verdade. Tá? A parte mais especial é essa, a mãe que entendeu e a mãe que sabe o que é a dislexia. Sabe que a coisa é muito mais ampla do que só uma troca de palavras, né? Muito bom. Você está presente junto com ele, ele ganha confiança. Sim. Né? É uma pessoa, né, principalmente a mãe e o pai, que são as pessoas mais próximas da criança, são quem eles confiam, tem como base, tem como estrutura, e fica mais fácil para eles, é uma segurança para eles. Nossa! E é assim, maravilhoso. Hoje ele faz, né?
praticamente tudo, concentra mais, tem uma capacidade de concentrar Que melhor, bom, né? que Aí bom. ajudou muito. Mas assim, quando né, no caso, eu comecei a ver a live, né, a primeira aula, a segunda aula, eu falei assim, gente, aí quando eu olhei para trás, eu falei assim, gente, se antes, né, naquele início eu tivesse assistido algo desse tipo, eu falei assim, não, parece que foi contada a história dele. Olha, Interessante. e me fala uma coisa. Você se viu também, ouviu seu marido, viu em algum momento do que eu falava, vocês se viram em alguma fala minha? Vi nessa questão de realmente você compreender as dificuldades, né, da criança e saber tratar isso aí. Ok. É que você colocou isso, essa questão de ter essa paciência, de entender que a criança está em fase de desenvolvimento e você precisa ajudar, né? Ajudar ela a entender, né? Perfeito. E até hoje também, eu acho assim que, não só agora, depois que ele melhorou essa questão, é para a vida, né? Sim, Porque você tem que ajudar seu filho num contexto onde ele estiver, na rua, na escola, na casa do coleguinha, ele tem que entender quem ele é, né? Naquele contexto de ambiente que ele vive, quem ele é. Ele tem que ter essa segurança, ele tem que carregar esses valores, esses princípios dentro dele. Né? Porque, igual, lá na igreja, ele é um aluno muito dedicado na igreja. Ele gosta muito de participação de igreja. Essa questão de fé. Isso aí despertou muito cedo nele também. O pessoal da igreja vive falando, nossa, seu filho é tão atento aos louvores, tão atento às mensagens, tão isso, ele envolve tanto. Porque isso tudo foi trabalhado nessa fase. Porque eu fiquei com sim. tanto medo. Eu tenho um relatório, eu vou te enviar. O relatório eu vou procurar ele, que eu salvei em PDF. Que a Ok. professora relatou falando que ele era o bebê fujão, que ele corria das atividades em grupo e que ele não gostava de ficar parado, mas ele prestava atenção em tudo fora da rodinha e ia lá e queria ir lá e tinha que segurar ele e ele Mas não me parava. fala, mas me fala uma coisa, então o seu filho agora não tem o laudo ainda de Não, não tem. dislexia. Não, depois disso, eu não levei ele em psicólogo e psicopedagoga, não. As próprias pedagogas da escola onde ele estuda acompanharam e viram isso nele, né? Porque lá Ok. tem um acompanhamento específico, né? Aí elas mesmas acompanharam o desenvolvimento dele e falaram, não, ele não está assim, perfeito. Que Perfeito mesmo. bom. Ele lê com desenvoltura, e quando não compreende uma palavra, para ele colocar aquela palavra no contexto que ele está lendo ali, ele pergunta, né, e quer saber mais o que significa aquilo, e ele vai mais Ah, longe, entendeu? que Ele bom, já, que ele bom. já está ele já está essa criança agora mais ativa. E isso também Ah, porque eu desenvolvi muito nisso essa questão dele ler e compreender o que ele está lendo, fundamental né? isso. Fundamental. Um ótimo trabalho. Parabéns. Nossa, Fundamental. é gostoso, nossa, parece que você tira um fardo das Maravilhoso, maravilhoso. Obrigada, querida. Obrigada. Quero te agradecer por ter entrado na live. E um beijo valores. grande para você e para o seu filho. E obrigada por você também estar aí disposta a ajudar muitas mães. Esse trabalho seu Tá? é muito honroso mesmo. Continue nesse empenho, tá? Você pode ter certeza que isso aí vai servir para muitas mães que, às vezes, igual eu estou te falando, às vezes pode estar em desespero porque não encontraram uma pessoa como você ainda. Mas você pode ter Uhum. certeza, suas lives, suas aulas vão rodar, Deus vai permitir chegar onde elas devem chegar e vai ajudar muitas pessoas, Amém. tá? Obrigada. Que lindas essas palavras. Amém. Eu recebo. Um beijo grande. Fica com Deus.